Olá a todos, a todas, a todes. Meu nome é William Luiz da Conceição, sou historiador, antropólogo. Neste momento me encontro em pós-doutorado no Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo e eu integro a rede de pesquisadores do NUER e também do Instituto Cadila, da Universidade Federal de Santa Catarina. E nesse mês de maio de 2026, em comemoração ao mês de África, eu estou aqui para indicar uma leitura importante para vocês que ajude a gente a pensar os estudos africanos. Esse livro que eu vou apresentar para vocês, ele é muito importante na minha formação. Eu sou um especialista em colonialismo, colonização francesa nas Américas. E mesmo que esse livro não trate especificamente sobre as Américas, as semelhanças que esse livro traz me reportavam diariamente em campo para a experiência da Guiana Francesa, onde eu estava fazendo o trabalho de campo, Então, o livro que eu quero apresentar para vocês é este aqui, O Ano 5 da Revolução Argelina, o fim do colonialismo, de nada mais, nada menos do que Frantz Fanon, que é um dos intelectuais mais importantes do século XX, e continua sendo muito importante, tem sido relido por diversos outros intelectuais, tem sido, nesse ano, que ainda a gente comemora seu centenário, tem sido alvo, de exposições museológicas, em comemoração à sua vida. Nós temos um filme que será publicado, lançado este ano de 2026. Então, o Frantz Fanon é um intelectual que tem sido cada vez mais importante para nós, a nossa contemporaneidade aqui. Mas eu queria ressaltar, a partir dessa leitura, que o Frantz Fanon não é só importante do ponto de vista da gente entendê-lo como um grande intelectual, como isso fosse pouco, mas ele também como parte de uma militância revolucionária anticolonial. E esse livro demonstra como a Argélia foi importante na sua formação militante, na sua formação como reconhecimento da sua própria identidade como colonizado, vindo de uma ilha e um departamento francês na época, e continua ainda sendo administrada pela França, parte ainda hoje da França, que é a Martinica, assim como a Guiana Francesa, Guadalupe, Reunião. Nós sabemos que a França manteve seus laços vamos dizer assim, de dependência com seus territórios ultramarinos, E aqui ele vai tratar de uma experiência que inicia em 1953. O Frantz Fanon, ele nasce, então, como eu já falei, em 1925, e ele vai estudar em Paris, ele faz a sua formação de psiquiatria, ele defende uma tese que é rejeitada, e essa tese ela se torna esse livro impactante, esse livro importante para nós hoje, que é Pele Negra, Máscaras Brancas, que a gente tem mais leitura sobre ela. E também a gente vai ter o livro que a gente lê bastante no Brasil, que é Os Condenados da Terra. Então esse livro aqui que eu estou apresentando para vocês, ele é menos conhecido do Fanon, mas ele é significativo, importante para o Fanon na sua formação, porque trata exatamente dessa experiência com a Argélia, dessa experiência desse homem recém-formado em psiquiatria, que vai para a Argélia para atuar num hospital argelino, onde ele observa inicialmente a eclosão da Revolução, da Guerra de Independência, E ele não fica isento nessa guerra, E por isso que esse livro é importante, porque descreve exatamente a tomada de consciência dele dessas condições que é tão também presente na sua própria realidade como martinicano. Eu quero apresentar aqui o sumário do livro. Aqui a gente começa com uma apresentação do Marcos Queiroz, o bumerangue fanoniano, mas eu queria entrar exatamente nos capítulos do livro do Frantz Fanon, e o primeiro capítulo é A Argélia retira o seu véu.
né, onde ele vai descrever exatamente como a percepção dos colonizados, esses conflitos que são históricos, não é, passam a ser desvelados na sua realidade a partir de onde a violência passa a ser mais evidente para o colonizado e, portanto, se começa a ter uma série de frentes, né, e principalmente a constituição da Frente de Libertação Nacional, que é a frente revolucionária que fazer com que o jugo colonial termine, né? E aqui acontece por uma série de constatações do cotidiano. Isso que é mais interessante, como o Frantz Fanon descreve esse desvelar, digamos assim, de uma alienação, não é, colonizada, né? E aí ele fala também sobre como o colonialismo se emprega por diversos mecanismos, diversos dispositivos de poder, como a educação, o rádio, não é, a imprensa de forma geral, e a violência, os militares, não é, e como a Argélia, os argelinos vão começar a se engajar nessa luta, pela derrocada da França em seu território, né? Como também essa percepção de que há uma expropriação do ponto de vista do capital, do território, das condições de vida do povo argelino por parte da França, né? Essa materialidade, digamos assim, começa a ser evidente de que há uma exploração e essa exploração ela é injusta. Mas também não só uma percepção de injustiça material, mas também como há uma epistemologia, né? O colonialismo se alimenta de uma violência de conhecimento epistemológica, né? No segundo capítulo é muito interessante, que se chama Aqui Fala a Voz da Argélia, onde ele vai tratar muito da ambivalência dessa tecnologia que é o rádio, né? O rádio é muito importante no século XX. Ele vai demonstrar como inicialmente os argelinos mal ouvem o rádio porque ali está a voz da França. Mas ele vai demonstrar como os argelinos passam, a partir da Frente de Libertação Nacional, a se engajarem em promover exatamente o rádio, né? Promover o rádio como divulgador das ideias, dos manifestos, das mobilizações do povo argelino, né? Então é uma disputa, digamos assim, por esse instrumento, que é um instrumento que vem com o europeu, que vem com o poder colonial, mas há uma contra-hegemonia a partir desse instrumento, né? Se torna um instrumento da revolução e da própria voz do povo argelino, não só o rádio, mas também a imprensa de forma geral, né? A imprensa argelina. O terceiro capítulo é a família argelina. Ele vai demonstrar como o impacto da guerra, o impacto do colonialismo e da resistência argelina impacta na família argelina. Aqui é muito importante porque ele descreve ao longo do seu texto muito como as mulheres passam a ser sobrecarregadas a partir das prisões dos seus companheiros pelos militares franceses, ou seja, como a violência colonial empregada aos homens sobrecarrega também a experiência, né, dessas mulheres que precisam manter suas famílias e tudo mais. Mas ele também descreve como a família argelina é constantemente violentada a partir da própria situação do estupro das mulheres, não é, pelo exército francês, e mostra também como a partir dessas resistências, das prisões dos homens, as mulheres vão se engajando no exército de libertação, digamos, nacional. No quarto capítulo, Medicina e o Colonialismo, o Frantz Fanon vai demonstrar como esses funcionários públicos franceses tão importantes, não é, na atenção da saúde de um povo, os médicos, a partir do que o próprio Michel Foucault vai chamar de biopolítica, não é, vão ser fundamentais para a manutenção da ordem colonial. Ele vai demonstrar como esses funcionários eles agem exatamente para a manutenção da ordem, né, do colonialismo. E não só esses, né, mas também a própria imprensa, os professores, não é, que vêm da França hexagonal, e isso me aproxima muito ainda hoje da realidade da Guiana Francesa, porque parte significativa do corpo
profissional, né, do Estado na Guiana Francesa é de funcionários vindos da França hexagonal. Ou seja, né, esse laço de desigualdade, de formação e de ocupação desses espaços de poder é ainda muito presente nos departamentos franceses. E aqui ele vai mostrar como a medicina e o corpo militar estão também imbricados, estão ainda muito próximos, né? O médico é também um agente colonial, muitas vezes parte do exército colonial. Então essas funções são muito interessantes de ver como ele descreve, não é, a manutenção da ordem. Isso é muito significativo. No capítulo 5 ele vai manter essa ideia em que ele chama a minoria europeia da Argélia, né, onde ele vai descrever um pouco como esses agentes europeus, como vão estar na Argélia, mas é principalmente uma certa ideia de microfísica do poder, né, como esses agentes europeus vão se posicionar, vão estar fazendo a manutenção da ordem. Não é só o exército que opera a ordem, mas também é um corpo gigantesco de outros agentes, muitas vezes desconsiderados, inclusive etnólogos, né, antropólogos, que também estão no território e são parte dessa ordem do colonialismo. Mas tem nesse livro anexos muito importantes que são reunidos nessa edição, que são As Mulheres e a Revolução, e aqui eu queria ler uma partinha, um trecho para vocês, onde o Frantz Fanon fala da ação das mulheres e da experiência feminina na guerra, né? Ele vai dizer o seguinte: não é uma guerra feita com um exército regular e reservas. A guerra revolucionária, tal qual é travada pelo povo argelino, é uma guerra total, em que a mulher não apenas tricota ou chora pelo soldado. A mulher argelina está no coração do combate, presa, torturada, estuprada, abatida. Ela testemunha a violência do ocupante e sua desumanidade. Que é muito forte esse trecho, e os trechos onde ele narra, por exemplo, o estupro, né, como é constante, o colonialismo age sobre essa dispossessão também do corpo das mulheres argelinas. Ele tem outros anexos que são Testemunho de Charles Jerome e Testemunho de Yvon Pesson, e também um outro anexo que eu gostaria de mencionar aqui para finalizar para vocês, o porquê de usarmos a violência. Nós sabemos que o Fanon, ele é um intelectual que não abandona a violência como um elemento fundamental da ruptura entre o colonizado e o colonizador, né? Em Pele Negra, Máscara Branca, ele vai mostrar como essa simbiose, nessa relação quase doentia e também que um constrói o outro, o colonizador constrói o colonizado e assim simultaneamente, essa relação assimétrica, essa relação que é tão violenta, ela só pode ser desfeita a partir também do elo da violência. E aqui, isso que vai estar em outros livros, não é? Esse elemento da violência, aqui a gente já pode observar como ele vai demonstrar que não é possível, a partir muitas vezes da diplomacia, da racionalidade europeia, entender que o argelino é um ser humano na sua totalidade e, portanto, ele vai demonstrar que só a violência, a organização e a violência podem fazer com que esse estado de coisas seja ameaçado, né? Então, é a partir daqui da experiência argelina, que a Revolução Argelina foi uma das guerras anticoloniais e de independência mais sangrentas, porque exatamente o Estado francês se negou fortemente a sair do território, né? Onde ele inclusive desenvolveu uma série de tecnologias de repressão. É a partir da violência do colonizado, a partir dessa utilização, digamos assim, da força, né, dessa maioria que se une para enfrentar o colonizador, que
a independência acontece, em que o colonialismo, o jugo do colonialismo se rompe, né? Então aqui nós temos um texto de um intelectual que está se formando, de um militante revolucionário que vai se engajar também como diplomata, escrever nos jornais da libertação, né, nos jornais anticoloniais, passa a dialogar com os revolucionários que estão no fronte, né, na guerra. Então aqui nós temos um pouco mais sobre a experiência argelina de Frantz Fanon, que ainda é bastante desconhecida e nós precisamos ler um pouco mais. Espero que tenha empolgado vocês para essa leitura e indico que a gente leia mais Fanon nesse momento onde as formas de colonialismo estão se realimentando, estão sendo ressignificadas, para que a gente possa compreender do ponto de vista histórico as diversas formas que os europeus e o colonialismo operam no mundo. Muito obrigado.